A verdadeira santidade parte do conhecimento de si e, portanto, do conhecimento de Deus. 23 de março de 1902. Depois de muito sofrer, veio o meu docíssimo Jesus e disse-me: minha filha, o fundamento da verdadeira santidade está no conhecimento de si mesmo. E eu, de verdade, e ele, certamente. Porque o conhecimento de si desfaz a própria pessoa, que passa a apoiar-se inteiramente no conhecimento adquirido de Deus, de modo que o seu agir torna-se o próprio agir divino, não restando mais nada do ser próprio. Depois acrescentou: quando o interior se embebe e se ocupa completamente de Deus e de tudo o que lhe pertence, Deus comunica-se inteiramente à alma. Mas quando o interior se ocupa ora de Deus, ora de outras coisas, Deus comunica-se apenas em parte à alma. Em que consiste o dever de sermos justos para com o Senhor? 27 de março de 1902. Encontrando-me fora de mim mesma, fui à procura do meu docíssimo Jesus, e enquanto girava, vi-o nos braços da Rainha Mãe. Cansada como estava e cheia de audácia, quase o arranquei de seus braços e tomei-o nos meus, dizendo-lhe: meu amor, esta é a promessa de não me deixares, enquanto nos dias passados vieste pouco ou quase nada. E ele respondeu: minha filha, estive contigo, mas não me viste com clareza. E se os teus desejos tivessem sido tão ardentes a ponto de queimar o véu que te impedia de me ver, certamente terias me visto. Depois, como se quisesse exortar-me, acrescentou: não apenas deve ser reta, mas também justa. E na justiça está o dever de me amar, louvar, glorificar, agradecer, bendizer, reparar e adorar. Não apenas por ti, mas por todas as criaturas. Esses são os direitos de justiça que exijo de cada criatura, e que, como Criador, me pertencem. Quem me nega sequer um desses direitos, jamais poderá ser chamado de justo. Por isso, pense em cumprir o teu dever de justiça, pois na justiça encontrarás o princípio e o meio e o fim da santidade. A humanidade glorificada de Jesus ressuscitado. 30 de março de 1902. Nesta manhã, encontrando-me fora de mim mesmo, vi por um breve momento o meu adorável Jesus no ato de sua ressurreição, e inteiramente vestido de luz resplandecente, tanto que o sol ficava ofuscado diante daquela luz. Fiquei encantada e disse: Senhor, se não sou digna de tocar a tua humanidade glorificada, deixa-me tocar ao menos tuas vestes. E ele respondeu: minha dileta, o que dizes? Depois que ressuscitei, não tive mais necessidade de vestes materiais, mas minhas vestes são de sol, de luz puríssima, que cobre a minha humanidade e que resplandecerá eternamente, proporcionando uma alegria indescritível a todos os sentidos dos bem-aventurados compreensores. E isso foi concedido à minha humanidade, porque não houve parte dela que não tenha sido coberta de opróbrios, dores e chagas. Dito isto, desapareceu, sem que eu encontrasse nem a sua humanidade, nem as suas vestes, ou seja, enquanto eu tentava segurar as suas sagradas vestes,
Elas me escapavam e eu não conseguia retê-las. O verdadeiro motivo do arrependimento. Quem destrói os bens morais duplica os males físicos. Não há força semelhante à da humildade. 4 de abril de 1902. Continuando no meu estado habitual, meu adorável Jesus vinha, mas quase sempre em silêncio, ou dizia-me algo relacionado à verdade. Acontecia que, enquanto o Senhor estava presente, eu compreendia e parecia que conseguiria repetir o que ele havia dito. Contudo, ao desaparecer, sentia como se aquela luz da verdade infundida em mim fosse retirada, e não conseguia repetir nada. Nesta manhã, depois de muito esforço em esperá-lo, ele veio e transportou-me para fora de mim mesma, mostrando-se muito indignado. Então, para aplacá-lo, fiz vários atos de arrependimento, mas parecia que nenhum agradava a Jesus. Eu me afligia, variando os atos de arrependimento, na esperança de encontrar algum que lhe agradasse. Por fim, dissesse-lhe: Senhor, arrependo-me das ofensas feitas por mim e por todas as criaturas da terra, e arrependo-me e entristeço-me unicamente porque ofendemos a ti, sumo bem, que mereces amor, enquanto nós ousamos te ofender. Com estas últimas palavras, o Senhor pareceu apaziguado e mitigado. Depois disso, ele me transportou para o meio de uma estrada, onde estavam 2 homens, em forma de bestas, totalmente empenhados em destruir todo tipo de mal. Pareciam fortes como leões, embriagados pela paixão. Apenas vê-los cansava terror e espasmo. O bendito Jesus disse-me: Se queres aplacar-me um pouco, vai passar por entre aqueles homens e convence-os do mal que estão fazendo, enfrentando sua fúria. Embora uma pessoa tímida fui, assim que me viram, que quiseram devorar-me, mas eu lhes disse: Deixe-me falar, e depois façam de mim o que quiserem. Devem saber que, se chegarem ao vosso objetivo de destruir todo o bem moral relacionado à religião, virtude, dependência e bem-estar social, acabarão sem perceber o erro, destruindo também todos os bens físicos e temporais, pois, na medida em que se retiram os bens morais, duplicam-se os males físicos. Assim, sem perceber, estáis indo contra vós mesmos, destruindo todos aqueles bens efêmeros e passageiros que tanto amais. Não apenas isso, mas procurais quem destrua a vossa própria vida, sendo a causa de lágrimas amargas derramadas por vossos sobreviventes. Depois disso, fiz um grandíssimo ato de humildade, que nem sequer sei repetir, e aqueles homens ficaram como alguém que sai de um estado de loucura. Tornaram-se tão fracos que nem sequer tiveram forças para tocar-me. Assim, passei livremente e compreendi que não há força capaz de resistir à força da razão e da humildade. Atenção em reprimir os primeiros movimentos desordenados. Caso contrário, as paixões irrompem e dominam a alma, privando-a da fortaleza divina. 16 de abril de 1902. Nesta manhã,
meu adorável Jesus não vinha. Então, não o vendo chegar, disse: o que estou fazendo neste estado? Se o objeto que me mantinha arrebatada já não vem, melhor que acabe logo. Enquanto dizia isso, meu doce Jesus veio por um breve momento e disse-me: minha filha, tudo está em reprimir os primeiros movimentos. Se a alma estiver atenta a isso, tudo correrá bem. Caso contrário, os primeiros movimentos não reprimidos farão emergir as paixões e romperão a fortaleza divina, que como uma cerca circunda a alma para mantê-la bem guardada e afastar os inimigos que sempre tentam insidiar e prejudicar a pobre alma. Mas se a alma, assim que percebe, entra em si mesma, humilha-se, arrepende-se e com coragem corrige isso, a fortaleza divina se fecha novamente ao redor da alma. Se contudo não corrige, rompida que esteja a fortaleza divina, abrirá caminho a todos os vícios. Portanto, esteja atenta aos primeiros movimentos, pensamentos e palavras que não sejam retos e santos, porque uma vez escapados os primeiros, não é mais a alma que reina, mas as paixões que a dominam. Se queres que a fortaleza não te deixe sozinha, nem por um instante. A cruz é sacramento, porque contém em si os efeitos e eficácia dos 7 sacramentos. 25 de abril de 1902. Nesta manhã encontrei-me fora de mim mesma, e após buscar o meu doce Jesus, encontrei-o, mas em um estado tão compassivo que partia o coração. Suas mãos estavam chagadas, contraídas pela intensidade da dor, de modo que não podiam ser tocadas. Tentei tocá-las para poder estender-lhe os dedos e fechar-lhe as chagas, mas não consegui, pois o bendito Jesus chorava de forte dor. Então, não sabendo o que fazer, estreitei-o junto a mim e disse: meu amado bem, faz algum tempo que não me tens participado das dores das tuas chagas. Talvez por isso elas se agravaram tanto. Rogo-te que me faças partes das tuas penas, para que, sofrendo eu, possam ser mitigadas as tuas. Enquanto dizia isso, surgiu um anjo com um prego na mão e transportou-me as mãos e os pés. À medida que ele cravava o prego em minhas mãos, os dedos de Jesus iam se estendendo e suas chagas fechavam-se. Enquanto eu sofria, o Senhor disse-me: minha filha, a cruz é um sacramento. Cada um dos sacramentos contém os seus efeitos especiais. Um remove a culpa, outro confere a graça. Este une a Deus, aquele dá força e muitos outros efeitos, mas somente a cruz reúne todos esses efeitos, produzindo-os na alma com tal eficácia que em pouquíssimo tempo a torna semelhante ao original de onde saiu. Depois disso, como se quisesse descansar, retirou-se para o meu interior. Quem quer tudo de Deus deve dar tudo a Deus, para arder no fogo do amor divino. A alma deve estar seca, isto é, como Deus a fez, sem humores alheios a ele. 29 de abril de 1902. Nesta manhã, meu adorável Jesus veio por um breve momento e disse-me: minha filha, quem quer tudo de Deus deve dar tudo o seu ser
adeus, e parou sem me dizer mais nada naquele momento. Então, vendo perto de mim, eu lhe disse: Senhor, tem compaixão de mim. Não vês como tudo em mim está árido e seco? Parece-me que me tornei tão seca como se jamais tivesse recebido uma gota de chuva. E ele respondeu: melhor assim. Não sabes que quanto mais seca está a madeira, tanto mais facilmente o fogo a consome e a transforma em fogo? Basta uma única centelha para incendiá-la, mas se está cheia de humores e não bem seca, é necessário um grande fogo para incendiá-la e muito tempo para transformá-la em fogo. Assim também é com a alma. Quando ela está completamente seca, basta uma única centelha para transformá-la totalmente no fogo do amor divino. E eu lhe disse: Senhor, estás zombando de mim? Como assim? Tudo está seco. E então o que tens para queimar se tudo é seco? E ele: não zombo de ti. E tu mesma não percebes quando nem tudo está seco na alma? Humores são a complacência, humores são a satisfação própria, humores são o gosto pessoal, humores são a estima de si mesmo. Ao contrário, quando tudo está seco e a alma age, esses humores não têm onde surgir. O fogo divino, encontrando a sua alma apenas nua e seca, tal como foi criada por mim, sem outros humores estranhos, vem sendo ela sua propriedade, transforma com extrema facilidade em seu próprio fogo divino. Depois disso, infundido nela um hábito de paz, e ao ser conservada essa paz pela obediência interior e protegida pela obediência exterior, essa paz gera tudo de Deus na alma, todas as obras, virtudes e modos do Verbo encarnado. Assim, percebe-se nela sua simplicidade, sua humildade, a dependência de sua vida infantil, a perfeição de suas virtudes na vida adulta, a mortificação e a crucifixão de sua morte. Mas tudo sempre começa com isto. Quem deseja possuir inteiramente Cristo deve entregar tudo a Cristo. 2 estados sublimes que Jesus concede à alma. 16 de maio de 1902. Nesta manhã, depois de muito esforço, veio o meu docíssimo Jesus, e assim que o vi, estreitei-o com força e disse: meu caro bem, desta vez te estreitarei tanto que não te deixarei escapar jamais. Nesse momento, senti-me completamente preenchida de Deus, como se estivesse inundada, de modo que as potências de minha alma ficaram como que fascinadas, inativas, limitavam-se apenas a observar. Depois de permanecer algum pouco nesse estado inativo, mas doce e agradável, o meu adorável Jesus disse-me: minha filha, algumas vezes preencho tanto a alma de mim mesmo, que perdendo-se em mim, ela permanece como ociosa. Outras vezes deixo-lhe alguma parte vazia, e então na minha presença a alma age maravilhosamente, irrompendo em atos de louvor, agradecimento, amor, reparação e outros, de modo que preenche com eles os vazios que eu lhes deixo. Mas ambos os estados são sublimes e completam-se mutuamente. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta.